Vim aqui falar da Cremita, tá? A Cremita é uma encadernação que eu adaptei da americana Soulboard Binding. É simplesmente uma retirada de partes dela para que ela funcionasse como caderno. Então, eu tenho aqui uma réplica de uma Soulboard Binding. Eu aprendi essa encadernação em 2018 nos Estados Unidos, em Chicago, com uma professora chamada Karen Hamner. Ela tem as instruções do Gary Frost, que foi quem desenvolveu, né, essa encadernação. E aí eu fui para Chicago de férias e eu fiquei sabendo que ela existia e fui lá fazer uma aula com ela. E foi muito legal porque eu não tinha a menor ideia de quem ela era na cadeia alimentar da encadernação. E chegando lá, eu descobri o currículo dela quando eu negociei com ela a aula e tal. Eu descobri um monte de coisa dele e eu fiquei assim, cara, acertei, sabe assim, quando você mira no que vê e acerta no que não vê. Foi sensacional. Depois eu voltei aos Estados Unidos em 2023 para fazer mais curso com a Karen. Eu fiquei 2 semanas em Chicago fazendo um monte de aula com ela para poder desenvolver outras coisas e eu acabei chegando a outras conclusões sobre a cremita. Hoje a gente vai falar da cremita, tá? Eu trouxe a Soulboard Binding para vocês entenderem. Então, qual é o lance dessa encadernação? Era simplesmente dar uma aliviada na pressão que o livro, né, faz sobre a lombada, por isso tem essa abertura. É uma encadernação que deveria ser rápida, fácil, que ela não precisasse de muitos materiais, muitos recursos, nem muita técnica para que ela fosse feita dentro das próprias bibliotecas de onde estavam esses livros que precisavam de restauro. Então, o Gary desenvolveu isso aqui, e quando eu fiz aula, cara, eu achei a estrutura sensacional. Achei que Soulboard Binding era um nome muito difícil para o brasileiro falar. E o nome cremita surgiu do papel creme, que é o papel pólen, que eu uso o Pollen Bowl de 90 gramas, da Suzano, maravilhoso, que é o papel que a encadernação, a papelaria artística usa há algum tempo, sei lá, desde sempre, nunca pesquisei, mas enfim, a gente usa. E a gente sempre ficou fazendo piadinha desse papel porque ele é cremoso, porque ele é gostoso, porque não sei o quê. E aí eu fui dar um nome assim, foi muito de zoeira. Falei cremita, porque vem do creme do papel pólen. E acabou pegando a encadernação. E você vê, 2018, a gente está em 2026, 8 anos depois. Estamos aqui e a cremita continua vivendo. Então, quem passa pelos meus vídeos fala: o que que é cremita? Cremita é o meu caderno. Basicamente, hoje no meu ateliê, eu só faço cremita, eu não faço outras encadernações. E por conta dessas outras aulas, as outras coisas, a minha curiosidade, porque eu amo essa estrutura, eu acabei desenvolvendo outras cremitas, né? Outras soulboard binding, a partir dessa daqui do Gary Frost. Então, eu também chamo ela de TIE-Fi, porque ela parece aquela nave do Star Wars, se você abrir assim. Enfim, é isso. Então, foi feita a cremita, que eu vou mostrar a primeira cremita, né? Como que ela se desenvolveu. Então, a cremita, a Soulboard Binding, ela é feita de capa, né? São duas capas, e tem uma lombada, e tem essa lombada que abre, tá? Quando eu fiz a primeira cremita, eu fiz a cremita, eu tô aqui procurando ver se eu tenho alguma por aqui, porque eu não peguei pra fazer o vídeo. Quando eu fiz a primeira cremita, eu fiz a cremita do mesmo jeito. Então, eu fiz a minha de. Ah, claro que eu não fiz. Peraí. Peraí, que dá pra interromper o vídeo. Peraí que eu já volto. Fica. Então, quando eu comecei a fazer cremita do mesmo jeito da Soulboard Binding original. Então, ela tem duas capas e tem uma lombada, né, diferenciada. E, bom, depois eu fui ao Japão em 2019 e aprendi esse sashiko, que é esse bordado japonês, e passei a usar o sashiko em praticamente todos os meus trabalhos. E também adicionei a, o patchwork, né? O patchwork e o quilt as you go, porque eu também costuro. Achei que eu tô falando, né? Vamos fazer o jabá inteiro. Bom, enfim, a cremita começou por aqui. E o grande lance da cremita, ao tirar essa aba, foi o quê? Foi permitir que esse caderno ele se dobrasse, porque eu queria um caderno de batida, eu queria um caderno para o meu filho, que na época tinha 8, 9 anos, eu queria um caderno que ele pudesse usar sem aquele medinho que vai estragar, porque é um caderno artesanal. Então, ela dobra. E a cremita, a gente tem sempre o conforto da escrita dela, porque na hora que a gente abre para começar a trabalhar, que você tem esse desnível aqui, o que você faz é, você fica com uma parte dos seus papéis para um lado e você arregaça o seu caderno para o outro. Dessa maneira, o seu caderno vai estar sempre assim, aberto, sempre você vai ter conforto para escrever, que é o mais importante num caderno. Como a Soulboard Binding, ela não é um caderno, ela veio de livro, ela não precisava fazer isso, ela não precisava abrir dessa maneira. Mesmo com aquela, que eu chamo isso aqui de uma gangorra, porque fica uma gangorra, né?
você não precisava de nada porque você não ia escrever nela. Então, isso aqui não atrapalha a leitura, mas a escrita ela trabalha. Ela dá um certo desconforto. Então, se você está reproduzindo o seu board binding, sempre fique atenta a fazer uma lombada bem fina. Não faça seu board binding grosso, porque vai ficar ruim para a escrita, tá? Enfim, então veio essa. E aí, depois que eu voltei a Chicago, em 2023, eu fiquei fazendo só cremita, e aí eu fui fazendo ela, né, com a separação. Depois fiz ela inteira, com o tecido inteiro, que é muito legal também. Também tá todo cheio de sashiko aqui na capa, esse tecido também é japonês, depois de voltar do Japão. Sim, gente, eu sou insuportável. Sim, um dia eu tive dinheiro, sim, eu viajei. Não era com dinheiro de encadenação. Era com caderno de matrimônio, com dinheiro de matrimônio. Agora que eu sou divorciada, agora eu não viajo mais, porque eu não tenho mais dinheiro. Mentira. Em 2023 eu já era divorciada e eu fui a Chicago fazer o curso lá da Karen. Então, fiquei mais 2 semanas com a Karen em 2023. Ninguém tá se importando com isso, eles querem saber de encadernação. Fiquei lá com ela fazendo o curso, né? 2 semanas. Curso não tem nada a ver com a cremita. Fiz um monte de aula de classicona com madeira, umas classiconas sobre faixa, uns negócios bizarros. Olhei aquilo tudo e falei, muito legal, não vou fazer nada disso, não tem nada a ver com o meu trabalho. Mas me deu várias ideias. E eu voltei para o Brasil e eu lancei um curso novo que era Cremita Nova Geração, que foram as cremitas feitas sobre faixas e cordas. Eu não tenho nenhuma de corda aqui que eu possa mostrar, mas eu tenho a de faixa. Então, foi costurada sobre faixa no costurador e ela tem essa aparência que quando eu termino de montar, essas faixas ficam aparentes, porque eu gosto da costura exposta. Então, foi feito desse jeito, nova geração. De toda forma, é um caderno que dobra todo, faz a mesma coisa que sempre fez, todas as cremitas fizeram. E aí, o que aconteceu? Eu fiquei aqui trabalhando nessas cremitas. Basicamente, eu faço a cremita básica, essa que você já conhece, essa que eu mostrei, essa aqui, né? Ou normalmente ela tem as divisões, porque hoje em dia é o meu carro-chefe na empresa. Mas a gente é uma empresa, né? É o carro-chefe de cadernos que tenham tanto o sashiko quanto os retalhos, porque no final acabou sendo meio que a marca da minha empresa, porque as pessoas querem coisas diferentes. Você fala, se você tem esse tecido aqui e faz uma capa com esse tecido, tudo bem, qualquer um pode chegar lá e fazer um caderno também com esse tecido. Quando eu tenho esses 4 tecidos diferentes montados, você não vai ter, porque eu acumulo tecidos há mais de 25 anos. Então, assim, tem tecido aqui, ó, que não tem como você ter, entendeu? Porque são tecidos que saem de linha. Então, aproveita e vai lá no Instagram me seguir, cara, porque eu sou divertida. Aqui no YouTube eu não faço nada, tudo meu é fechado, tudo é aula. Mas, já que você tá aqui no YouTube, né, não custa nada te falar. Então, depois de fazer a nova geração, agora tá surgindo então a cremita sobre faixas, que veio da onde? Que veio da costura exposta normal. Isso aqui é um caderno de capa de papelão duro tradicional de costura exposta, com a costura French, tá? Tá com cola na lombada, sim, não pode mentir. Então aqui eu tenho kettle, French, French, kettle, tá? É tradicional. Tu vai abrir, vai fazer as coisas dele. Ele vai abrir igual? Vai, cara. Se você sabe encadernar direito, direito mesmo, você consegue fazer a mesma coisa. Você consegue fazer a dobra, tá? De boa. De boa. Não é uma exclusividade da cremita, é só a maneira que foi feita. Então, se você sabe encadernar, a tua encadernação também vai dobrar. A diferença, às vezes, é que você vai ter dó, porque tua capa é não sei o quê. Essa capa aqui não existe lombada. Então, com a ausência de lombada, a gente consegue fazer essa veira. Com a lombada, você já não consegue. Se você pegar uma Bradel, você não vai conseguir fazer isso. Mas o que tem costura exposta, vai conseguir sim, tá? E aí surgiu, então, a cremita nova geração. Que é uma combinação do sobrefaixa, né? Então, é uma mistura de sobrefaixas com a tradicional, porque essa daqui tem outro tipo de costura, que não é a French. É uma costura que, essa aqui é um caderno que foi feito, primeiramente foi feito pela Kate Bowes, ela é inglesa, e ela lançou esse caderno. Cara, isso, meu Deus, não vou falar que foi antes de 2000, porque eu nem encadernava antes de 2000, mas deve ter mais ou menos o tempo que eu encaderno, deve ter uns 13, 14 anos que ela já fazia isso, quando eu conheci ela, então assim, ela já fazia bem antes. E a Kate, ela fez essa encadernação sobre faixa. Então, tem aqui kettle, faixa, 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 depois kettle de novo, quer dizer, as faixas são um tanto faz, você vai decidir o que quer. E a costura aqui, a diferença é que você começa a costurar, você volta na costura para costurar de novo. Então, você costura 2 vezes sobre a faixa. E é uma maneira muito legal de fazer. E a guarda dela tem
um book-cloth normalmente, né, para poder segurar, então é uma guarda já diferente, é uma guarda reforçada, então vale a pena você dar uma olhada. A Kate tem um livro que são coisas de costura, nada a ver com encadernação, chama The Sewist, e ela ensina como fazer essa encadernação, tá? Mas tem um monte de gente aqui no Brasil que já copiou e não dá crédito, que é o mais importante, feio, não dão crédito. Bem, aí chegamos na nossa cremita, porque, né, vamos lá. Cremita sobre faixas, é isso aqui. Simplesmente mesma coisa de sempre. Peguei o mesmo jeito de fazer a cremita, que seria o quê? O que que a cremita tem, né? O que que a Soul Board Binding tem? Soul Board Binding significa costurar a capa. Então, quando a gente costura a cremita, a Soul Board Binding, a gente está costurando o miolo junto com a capa. A capa não é adicionada. Então, numa costura exposta de capa de papelão, a gente costura a capa depois, junto, né? Então, a gente vai fazendo a capa, faz o miolo e costura a capa de novo. Então, é uma soul board bind, porque tá tudo costurado junto. Só o método que é da costura. Quer dizer, acho que é a mesma coisa, só mudou a maneira porque tá aparecendo. Então, quando a gente pega uma soul board binding exposta, é a mesma coisa. Eu fiz a capa, fiz o miolo e fiz a capa de novo. E a guarda também tá costurada. O que tem aqui de diferente, a guarda tá aqui, tá costurada também. O que tem de diferente nessa aqui, da soul board binding, para uma encadernação exposta, na verdade, estava tentando achar o meio. Ah, é porque eu fiz com linha vermelha, então não dá, mas dá para ver que tem a linha aqui. Na verdade, o que tem de diferente é o material, porque o material da minha capa é papel. Não é papelão, não é uma coisa dura, é papel. Então, o material da minha capa, eu estava procurando para ver se eu tinha alguma cremita. Eu tenho uma cremita aqui costurada. Essa aqui é uma cremita, tá? De colagem. Ela é toda de papel 180 gramas. E ela tem a capa dela, ela é a mesma coisa do resto do material. Sempre eu tenho a minha guarda vermelha, porque meu ateliê é vermelho, dá pra ver. Então eu gosto de botar vermelho nos meus cadernos. Então, você vê que ele é todo igual. Vou falar aqui do que é composta a cremita. Tem aqui um grande, então, ó, uma cremita A4, tá? Para mostrar para vocês que ela pode ter qualquer tamanho, vai funcionar absolutamente igual. E eu não tô olhando para a câmera porque eu fico olhando para cá para me ver, porque eu gosto de mim. Muito bem. Então, ó, mesma coisa. Eu vou passar as páginas para vocês entenderem. Então, eu tenho aqui um papel. Não, eu tenho dois. Ó, uma folha 180, duas folhas 180. Isso aqui a gente chama de stiffener, que é o negócio que dá um pouquinho mais de estrutura. Eu vou virar aqui para vocês verem a espessura, tá? Isso aqui é uma placa de papelão 1.0, tá? 1 milímetro de papelão, flexível, molinha, não é aquele papelão duro. E depois tem as duas folhas da capa. Então, a minha capa, ela é feita de... Gente, eu tô cheia de coisa que nem planejei, que beleza. Então, a minha capa, ela é feita de um fascículo de duas folhas, ok? Duas folhas fazem um fascículo. A minha guarda também faço um fascículo de duas folhas, a mesma coisa, caiu aqui uma, mas ela tá aqui dentro. Um fascículo de duas folhas. E depois vem o meu miolo. Aí o meu miolo eu vou decidir o que eu quero. E no final, ó, de novo, a guarda e a minha capa, tá? E aí na capa eu vou enfiar o stiffener depois que eu colar, depois que eu costurar, desculpa. Muito bem, então isso aqui compõe uma soulboard binding, uma cremita, o que você quiser chamar, tá? E aí é isso. Eu vim só mostrar para vocês o que era uma cremita, para vocês entenderem, para vocês, sei lá, se interessarem. A cremita, o que ela tem de vantajoso sobre todos os outros cadernos? Cremita de produção muito rápida, porque você consegue fazer, como você costura tudo junto, então assim, você já está com a produção, ela meio que não para, é uma produção muito mais rápida, porque imagina, quando eu estou fazendo esse caderno aqui, que eu posso costurar ele todo de uma vez só, da mesma maneira, sem ter que parar para nada, eu pego meu material, eu dobrei, se for folha lisa, então eu somente dobrei, não fiz mais nada, dobrei e furei, claro, para poder costurar. E aí eu vou fazer a costura, toda de uma vez. Quando eu vou costurar esse caderno aqui, que tem a costura exposta, para eu costurar, eu tenho que ter feito as capas, eu já tenho que ter revestido essas capas, e eu já tenho que ter refilado o meu miolo. Então eu tenho que ter feito duas coisas a mais. Então a produção talvez seja um pouco mais lenta.
Eu acho que capa de costura exposta ela é bem mais rápida do que as outras capas. Mas, de toda maneira, tem uma questão que muitas vezes acontece na costura exposta, que é uma lombada mal costurada, meio esquisita, e uma lombada que, às vezes, o miolo, ele tá muito menor do que a capa, porque as pessoas têm uma mania de botar aqui uma ceixa de 30 metros. Elas cismaram em usar a tal do meio centímetro, só que o meio centímetro é horrível, porque fica um buraco aqui. Então, quanto mais eu trabalho com a cremita, se vocês perceberam, prestaram atenção, a cremita, ela é flush, ela é reta, ela é do mesmo tamanho. Porque todo o material é cortado todo junto. Claro, aqui tem uma deformidade, uma disformidade, porque os papéis, na hora que você dobra, um fica mais para lá, outro mais para cá, na hora que vai para guilhotina também, né? Mas enfim, mas ele tá flush. Se você olhar aqui de lado, ó, ele é flush. Flush é o quê? Cortado rente. Então a capa é do tamanho do seu caderno. É exatamente a mesma coisa. Não tem espaço? Tem! Na Cremita Nova Geração eu fiz cabeceado, eu arrasei. A Cremita Nova Geração tem cada modelo muito legal. Vai lá pegar minha aula, cara. Passa no meu site, mãedojapinha.com.br. As aulas estão todas online, tá tudo lá, você compra. São caras, são. Algumas são caras, algumas são mais baratas, mas vale a pena, porque tem muita informação. E sim, eu sou hiperativa. Eu já falei que eu sou um pouco neurodivergente. Enfim, acontece a pessoa que vai e volta. Então, e aí, ó, você consegue fazer uma coisa mais rápida, porque imagina, você senta, você só dobrou o papel e desce o cacete de costurar tudo. Depois que você costurou tudo, aí você começa a se preocupar com a capa. Mas a capa não vai te dar trabalho, porque você não tem que ajustar nada. Você vai para guilhotina, eu tenho guilhotina, quem não tem vai ter que refilar antes, ok? Você vai fazer o teu corte aqui, que vai com tudo. Então o miolo, ele tá aqui, ó, flush, cortado todo junto. Ele só tá sem cobertura, né? Todo junto. Então, cortei, ajustei e agora eu vou trabalhar na capa. Então a produção é muito mais rápida. Ela tem essa coisa de abrir, então eu pego esse daqui, que não tá nem com capa, não preciso. Ela vai abrir igual, ela vai abrir abrida, tá? E ela vai fazer aquele lance de você conseguir jogar pro lado de lá, metade você joga para lá, metade pro lado de cá, e você vai ter sempre conforto na sua escrita. Então, para mim, isso aqui é Deus, praticamente. Maravilhoso. E vai acontecer isso também no meu tamanho grande, tanto faz, tá? Eu tô com o negócio para colar aqui na lombada. Então, ó, ela vai abrir absurdamente. Olha a abertura disso, gente. Olha isso aqui, entendeu? Olha, é. Caderno que faz isso é um caderno muito bem construído. E a cremita sempre dá certo. Então, assim, cara, não tem por que você não tá fazendo essa aula, não ser minha aluna ainda. Não tem motivo para você não ser minha filha, tá? Venha ser uma filha da mãe. Então é isso, chega de conversar, tá? Beijo, tchau. Eu termino os vídeos todos assim. Falando tchau, gente, chega.